João capítulo 9, primeiro verso, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, pois a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Louvado seja Deus por essa palavra. E você diz? Às vezes a diferença entre nós está no modo com que cada um enxerga, vê a vida que tem. Eu gosto de uma frase que foi escrita por Rubem Alves e que eu costumo citar com alguma insistência, que diz assim: Basta que a beleza more nos olhos e o mundo inteiro será transfigurado por eles. Eu vou repetir para você digerir. Basta que a beleza more nos olhos e o mundo inteiro será transfigurado por eles. Me parece que Rubem Alves aprendeu isso com o próprio Jesus, que diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tudo depende do modo como a gente enxerga, como a gente vê a vida que a gente tem. Se você quiser olhar a sua vida através de lentes cinzas, escuras, sombrias, é um direito que você tem e assim você fará. Mas se você quiser lentes transparentes, que permitam que você veja os tons acinzentados, mais escuros, mas também os tons mais coloridos, mais leves, mais cheios de luz, é uma opção que Deus oferece para o seu coração. É sobre como nós enxergamos a vida. Por isso, todas as curas de cego na Bíblia têm essa conotação, funcionam como metáfora, nos ilustram essa ideia de que Deus é capaz de abrir os nossos olhos para que vejamos como Ele quer que nós vejamos. Nesta manhã, Deus pode abrir os seus olhos para que você veja a vida como Ele quer que você a veja. E quando você começar a enxergar as coisas como Deus as vê e como Deus quer que você as veja, tudo será diferente na sua história. A ótica de Deus deve nos interessar. Qual é a ótica de Deus em relação à minha vida? Qual é a ótica de Deus em relação à sua vida? Qual foi a ótica de Deus no texto que nós lemos? O texto que nós lemos é um texto importante no Evangelho de João, porque, como você sabe, o Evangelho de João foi todo construído em torno do número 7.
Se você já leu o Evangelho de João, você já aprendeu isso, já descobriu isso. Por exemplo, no Evangelho de João são narrados, descritos, 7 milagres que Jesus fez. Embora o próprio Evangelho reconheça no capítulo 20. Jesus fez muitos outros milagres, e se todos fossem escritos em livro, não haveria livros no mundo inteiro que pudessem contê-los. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O número 7 na tradição judaica é um número que indica completude, totalidade. Se alguma coisa ocorre 7 vezes, então ela ocorre plenamente, de forma cabal, não precisa de acréscimo. Por isso o texto que o pastor Guto leu no início do culto fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Não que Deus tenha 7 Espíritos individualmente contados, mas que o Espírito de Deus tem uma plenitude, tem uma potência, tem uma capacidade de agir integralmente que é, de alguma maneira, ilustrada pelo número 7. Então o raciocínio dos judeus, e especificamente de João, é: se você tem 7 ocorrências de alguma coisa, é pleno, é cabal, é suficiente. Uma 8ª não faria diferença. Então é mais ou menos assim. Jesus fez 7 milagres. Se eu contar esses 7 milagres para você e você continuar não crendo, não adianta eu contar o 8º. Porque não é mais sobre quantidade, é sobre a qualidade do coração. Eu vou contar 7. Com estes 7, você já pode crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, ter vida em seu nome. Mas se você não crer, não adianta eu contar o 8º, o 9º, o 10º, não vai adiantar. O problema está com o seu coração e não com o relato. Então, por isso, o Evangelho foi construído em torno da ideia de 7. São 7 milagres, a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, andar sobre as águas, a cura desse cego de nascença, do capítulo 9, e também a ressurreição de Lázaro. São os 7 milagres que Jesus conta no Evangelho de João. No Evangelho de João tem 7 encontros, que eu chamo de encontros didáticos, onde não acontecem milagres, mas só o encontro já é suficiente para promover transformação. O milagre não é uma alteração na cena natural, mas é uma atuação direta no coração daquele que foi encontrado. Então você tem, por exemplo, Nicodemos no capítulo, ou Natanael no capítulo 1, Nicodemos no capítulo 3, a mulher samaritana, sobre quem cantamos hoje aqui no capítulo 4. Você tem a mulher adúltera, do capítulo 8. Você tem as irmãs de Lázaro, no capítulo 12. Você tem o lava-pés, do capítulo 13. E, finalmente, a restauração de Pedro, no capítulo 21. São os 7 encontros de Jesus que ensinam lições poderosas no Evangelho de João. Mas tem uma outra ocorrência do número 7 no Evangelho de João que é maravilhosa. São os 7 eu sou de Jesus, quando ele se qualifica através de uma metáfora, de uma ilustração. Por exemplo, ele diz: eu sou o pão da vida. É uma maneira de se apresentar. No texto que nós lemos, ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E na sequência diz: eu sou o bom pastor. Depois, no capítulo 11, que trata da ressurreição de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E no capítulo 15, ele diz: eu sou. Então esse texto que nós lemos
ele tem uma importância fundamental em duas listas das listas de 7 do Evangelho de João. É um dos milagres e é também uma das oportunidades que Jesus encontrou de dizer: eu sou. E no caso aqui, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que ilumina todo homem. Eu sou a luz que faz com que você enxergue a vida. Eu sou a luz que faz com que você seja capaz de ver o que Deus está colocando diante de você. Porque essa é a função da luz. Permitir que vejamos. C.S. Lewis escreveu num dos seus livros, provavelmente é Cristianismo Puro e Simples, que ele entendia a existência de Deus como entendia o sol. E ele diz assim: não que nós possamos olhar diretamente para Ele, mas que com sua ajuda conseguimos enxergar todas as coisas. Eu acho essa ilustração deliciosa. Entendo a existência de Deus como entendo o sol. Não que eu possa olhar diretamente para Ele, mas com a sua ajuda consigo enxergar todas as coisas. Quando Deus age na nossa vida, nossos olhos se abrem e nós conseguimos enxergar todas as coisas. A luz que ilumina todo homem. A luz veio ao mundo. E, infelizmente, alguns rejeitaram a luz. Os homens, diz o texto de João, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O problema da luz é que ela também ilumina aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que precisa ser corrigido. Quando eu era criança, e minha mãe dizia: vá arrumar seu quarto, uma das coisas que eu fazia era apagar a luz e fechar a porta. Problema resolvido. Luz apagada, porta fechada, problema resolvido. Ninguém mais está se incomodando com isso. Mas minha mãe, que era uma pessoa problemática, abria a porta e acendia a luz. Não sabia descansar no Senhor. E aí, com a luz e a porta aberta, a bagunça de volta à cena. A ilustração que Jesus dá em relação à nossa vida é essa. Há quem prefira fechar a porta e apagar a luz, para não precisar olhar, ver, enxergar a si mesmo no meio da bagunça toda. A luz vem para dizer: isso aqui está fora de lugar, isso aqui está quebrado, isso aqui está errado. Mas com a ajuda da luz você pode consertar. É por isso que Jesus cura cegos, para que eles vejam a maravilhosa obra que Deus fez e ainda está fazendo. Hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos, para que nós vejamos o que Ele tem feito e ainda vai fazer na nossa vida. A ótica de Jesus nos interessa. E esse texto é sobre a ótica de Jesus. Porque a ótica de Jesus é diferente da ótica humana. O modo como Jesus vê é diferente do modo como nós vemos. Primeira lição que o texto nos ensina: que onde nós vemos culpa, Jesus quer nos mostrar graça. Diga: culpa e graça. A ótica humana é culpa. Jesus estava passando com os discípulos e viu um cego de nascença. Havia uma cultura religiosa entre os judeus que dizia: pessoas que nasceram com enfermidades foram abandonadas por Deus, e foram abandonadas por Deus em razão de algo muito grave feito por alguém. Não necessariamente a própria pessoa que está sofrendo, às vezes um pai, uma mãe. E note, desde Ezequiel se sabe pela Bíblia Sagrada que Deus não pune os pecados dos pais nos filhos. Está escrito: Deus não pune os pecados dos pais nos filhos. Mas uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é a cultura religiosa. Às vezes a cultura religiosa usa a palavra de Deus, mas a descarta, a supera, a negligencia, a altera e começa a tratar um tema como se fosse bíblico e ele não é.
Na cultura religiosa de Israel se dizia: pecados são punidos, alguém tem que pagar. E se não são os pais, são os filhos. Por isso, quando os discípulos veem o cego que Jesus viu, eles perguntam: quem pecou? Foi ele? Deus o puniu previamente, à medida em que ele nasceu cego e já estava carregando o fardo do que ia cometer em vida? Ou foram os pais dele? De quem que é a culpa? Porque essa fascinação por culpas e culpados é uma fascinação que todos temos. Quem que não gosta de procurar um culpado? Em casa é assim. Primeira coisa que a gente quer saber é de quem é a culpa. Quem deixou isso aqui? Quem que fez isso? Marido e mulher estão discutindo, estão brigando, de repente, vem a questão de quem é a culpa dessa briga toda aí. E a busca pela culpa pode chegar em lugares inimagináveis. Por que você está falando assim comigo? E você me respondeu de qualquer jeito. Eu te respondi de qualquer jeito? Você faz uma semana que está falando de qualquer jeito comigo. Eu faz uma semana que estou falando de qualquer jeito com você? Você já faz um mês que está indiferente comigo. Eu, um mês indiferente com você? Você já faz uns 3 meses que só me trata no tapa. Eu, 3 meses te tratando assim? Você faz 6 meses que não deixa nem eu chegar perto. Eu, 6 meses que não deixa você chegar perto. Você faz 1 ano que não me procura. Eu faz 1 ano que não te procuro. Você tem me tratado assim desde que aconteceu tal coisa na nossa vida. E você tem me tratado assim desde quando a gente casou. E você já é assim desde o namoro. E você é igualzinho à sua mãe. Quem volta mais no passado ganha. Ontem eu estava comentando com os casais que quando Deus chamou Adão no paraíso e perguntou: Adão, onde estás? Adão respondeu: escondido. Deus perguntou: por quê? Ele disse: porque eu estou pelado. Como é que você sabe? Deus perguntou: você comeu do fruto que não era para comer? A resposta para essa pergunta naquele momento era: sim, comi. Adão responde: então, a mulher que tu me deste me fez pecar. Aí Deus olha para a mulher e diz: é verdade isso? A resposta para essa pergunta é uma só: sim, é verdade. Ela diz: então, a serpente me enganou. Ou seja, num mundo que só tinha 2 pessoas, nós já temos 4 culpados. Os discípulos são como nós. Quem pecou? De quem é a culpa? Por que isso aconteceu? Esse olhar que procura justificativas, explicações, culpas e culpados. Jesus muda a ótica. Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Eu imagino a força dessa fala para os discípulos. Novidade absoluta. Como assim ninguém? Como ninguém tem culpa? Como ninguém fez nada? Como não é uma punição por alguma coisa que foi feita? E Jesus diz: isso é para que se manifestem nele as obras de Deus. Não é sobre quem errou, é sobre o que Deus quer fazer. Não é sobre quem é o culpado, é sobre por que Deus permitiu essa situação. Não é sobre quem merece castigo, é sobre como Deus é bom e tem prazer em abençoar. Olha que ótica diferente. Muda a vida em casa, muda a vida no trabalho. Nós estamos sempre procurando causas, razões, explicações, culpas e culpados e deixamos de olhar para as situações da vida como oportunidades para a ação de Deus. De repente o filho está dando trabalho e a mulher só quer saber da culpa do marido no modo como a estrutura mental do filho se organizou. E o marido só quer saber da culpa da esposa sobre essa mesma questão.
E ambos ficam trocando acusações, porque você foi duro demais, porque você foi mole demais. Isso é coisa da tua família. Teu irmão é igualzinho. Meu irmão, isso é coisa da tua mãe. Ela que é assim, ela que fica mimando esse menino. Por isso que eu não quero deixar mais ele ir lá. Mas nenhum dos dois consegue olhar para o menino e perceber o milagre em potencial que ele é. Porque se Deus fizer um milagre nesse menino, vai ficar claro para essa casa que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque esse menino não é páreo para o poder de Deus. Não é sobre culpas e culpados, é sobre um Deus gracioso e bom. É sobre um Deus que tem propósito. Isso é para que se manifestem nele as obras de Deus. Seu casamento está em crise, sua empresa está em crise, sua vida financeira está caótica. Claro que há situações em que há culpas e culpados, também não estou dizendo que não há. Se eu derrubar essa mesa e ela quebrar, há uma participação minha, uma culpa minha. Mas Jesus está me dizendo, pare de focar no problema e foque na solução. Há um jeito de consertar isso. Há uma forma de remediar isso. Há um milagre que pode transformar isso. E esse é o chamado que Deus está nos fazendo nessa manhã, para que comecemos a olhar tudo que está à nossa volta como oportunidade para que Deus faça a sua obra e manifeste o seu poder. Eu quero que você pense na coisa mais difícil que você está enfrentando, no problema mais grave que você está vivendo, e comece a enxergá-lo hoje como uma oportunidade para um milagre de Deus. Basta que a beleza more nos olhos. De repente, não é mais sobre de quem é a culpa, é sobre quem é o Deus que pode transformar o lamento em dança, que pode transformar maldição em bênção. Louvado seja o nome de Jesus, que transforma maldições em bênçãos. Por isso o apóstolo Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você olha para o pecado e pensa, que desgraça. O apóstolo Paulo olha para o pecado e diz, que graça. E ele mesmo diz, significa que vou continuar pecando? Não, significa que a alegria da graça vai me dar a vitória contra o pecado, que a simples vontade de não pecar não me concede. É um jeito de ver. Segunda lição que esse texto nos ensina é que a ótica de Jesus privilegia o futuro, enquanto a humana privilegia o passado. Diga, futuro e passado. Quando os discípulos perguntam quem pecou, essa é uma característica muito nossa. O passado sempre é prioritário nas nossas reflexões, no nosso modo de viver a vida. O passado nunca passa. Essa é que é a verdade sobre nós. O passado não passa. Ele fica lá como um presente contínuo, insinuando, sugerindo, aprisionando. Eu sou psicanalista. O meu dia a dia é remexer o passado das pessoas. Por quê? Porque eu gosto disso? Não. Porque no passado estão as chaves das cadeias que aprisionam no presente. É falta de perdão em algum ponto, é a falta de ressignificação de um trauma em algum ponto, é o medo que se instalou em algum ponto, que nesse momento impedem a mobilidade, impedem a felicidade, impedem a paz. Então você vai lá no passado para finalmente sepultá-lo com maturidade. O cadáver está no sofá da sala, ele não é enterrado nunca. O problema não é falar sobre o passado, o problema é que o passado não passe. Falar sobre o passado é bom, desde que se aprenda com ele.
Tem um provérbio russo, que eu cito num dos meus livros, que diz assim: quem só olha para o passado perde um olho, quem nunca olha perde os dois. Afinal de contas, tem lições no passado. Tem exemplos no passado. A Bíblia é sobre o passado. A Bíblia é sobre o passado. A Bíblia é sobre Abraão, Moisés, Davi, Daniel, suas histórias. Mas não para remoer o passado, para ensinar através do passado. O Deus que fez tudo isso no passado, faz tudo isso hoje e faz para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia! Agora, quando o passado não passa, ele se torna cadeia. É a mentalidade dos discípulos. O passado desse sujeito deve ser a razão da cadeia dele no presente. Jesus olha para essa situação e diz assim: não, a situação dele não aponta para o passado, a situação dele aponta para o futuro. A questão não é o que aconteceu, a questão é o que está para acontecer. Gente, isso é uma questão de ótica, é uma questão de olhar. Vale para o casamento. Há casais que não conseguem ser felizes porque o passado não passa. Ah, não consigo esquecer. Que bom, sinal que seu cérebro está ok. Uma vez uma pessoa me perguntou: como é que eu faço para esquecer? Eu falei: Alzheimer. Não é sobre esquecer, é sobre ressignificar, é sobre elaborar bem, é sobre absorver o que precisa ser absorvido e finalmente ter paz. O passado é caminho, não é carga. O passado é por onde eu passei, não o que eu carrego na mochila. Há pessoas que carregam uma mochila tão pesada que não conseguem mais se locomover. São como ilustra aquela figura que Jesus curou, que entrou encurvada na sinagoga. Há pessoas andando encurvadas na vida emocional, na vida relacional, porque carregam fardos pesadíssimos sobre os ombros. Jesus diz: troque de fardo comigo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ah, mas eu nunca vou esquecer, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou conseguir ser feliz depois disso. Que é o sentido mais próprio da mágoa. O que é uma mágoa? Alguns ainda usam a palavra para sugerir a ideia de má água. Uma água parada, suja, contaminada, que cria bicho, que cria verme. O que é a mágoa? A mágoa é a sensação de que a passagem de uma pessoa pela minha história inviabilizou a minha trajetória de felicidade, de modo que eu nunca mais serei feliz como poderia ser desde que isso aconteceu. Então a raiva, o ódio, até o desejo de morte, porque o que é o desejo de morte? É a fantasia de uma vida em que essa pessoa não existe e não interfere na minha trajetória feliz. É o passado reinando no meu presente, dando as cartas. Jesus diz: parem de olhar para o passado, olhem para o futuro, vocês vão perceber que onde há mágoa, haverá alegria. Onde há tristeza, o perdão vai triunfar. Por quê? Porque de repente isso que está acontecendo e que parece o fim, vai se tornar o motivo para uma experiência de bênção, que não aconteceria se não fosse por isso. Vou dar um exemplo. José foi vendido pelos irmãos, foi parar na terra do Egito, onde trabalhou como escravo de Potifar e depois foi preso por causa da mulher de Potifar. Quando ele reencontra seus irmãos, ele diz: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Por quê? Porque José entendeu que o único caminho para o trono do Egito era sendo vendido pelos irmãos. José nunca esteve mais perto do trono do Egito como naquela cadeia egípcia em que ele estava injustamente.
Então, o passado não é a prisão. É a falta de um olhar para o futuro que aprisiona. Porque como José tinha os olhos no futuro, os sonhos com que Deus inundava o seu coração, mesmo na cadeia, ele continuava sendo o homem que Deus queria que ele fosse. E dali ele foi alçado ao trono do Egito, onde ele se torna um dos homens mais importantes da história da humanidade. E ele diz isso para os seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou adiante de vocês. O meu passado está na base da minha experiência de salvação. Se não fosse o meu passado como foi, talvez eu não estivesse aqui agora fazendo o que estou fazendo. Não fosse o meu passado como foi, talvez eu não estivesse sensível ao chamado de Deus quando ele me foi feito. Não fosse o meu passado como foi, talvez nem crente eu seria agora. Então o que eu quero que mude no meu passado? Nada. Eu estou com os olhos no futuro. Um jovem da igreja que eu pastoreei em Maringá um dia me fez uma entrevista. E uma das perguntas foi: se você pudesse voltar ao passado, o que você mudaria? Eu disse: irmão, se eu pudesse voltar ao passado, eu usaria essa mesma máquina para dar um pulinho no futuro e voltar. Por que eu vou voltar no passado? Já estive lá. Já vi tudo, já sei como é que funciona. Eu vou para lá, ó, dar uma olhadinha, trazer uma coisa nova, aprender uma coisa diferente. Por que eu voltaria para o passado? Mas você não quer mudar nada? Eu não. Mas por que não? Porque eu não sei o que eu mudo na minha biografia que me tira do lugar onde estou agora. E o lugar onde estou agora não é aqui pregando para você. O lugar que eu estou agora é o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou entre os milhões e milhares de milhares que dizem: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a glória, a honra, o louvor, a adoração, riqueza e poder pelos séculos dos séculos. Futuro. No meu livro sobre a vida de José, Viver é uma Arte, eu digo: se a certeza do futuro não iluminar o presente, as angústias do passado o encherão de trevas. A ótica de Jesus aponta para o futuro. O futuro ilumina o presente. Vale a pena até sacrificar o presente em nome do futuro. Vale a pena arrancar um olho se ele te faz tropeçar, para entrar na vida sem um olho, do que ir com os dois olhos para o inferno. Você sacrifica o presente em nome do futuro. É melhor entrar com um olho só na vida do que ir com os dois para o inferno. Como diz um pastor amigo meu, é melhor ver meio anjo do que o diabo inteiro. Espetacular. Terceira lição. A ótica de Jesus é uma ótica sobre o dia, enquanto a ótica humana é uma ótica da noite. Diga dia e noite. Claro que eu estou usando isso aqui como ilustração, eu vou explicar. Jesus diz no texto: vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Claro que Jesus está fazendo uma menção junto aos discípulos da sua própria trajetória terrena. Ele estará ali com os discípulos por um tempo, depois será tirado. Então o tempo de aprender a brilhar no mundo é esse tempo. Mas se nós projetarmos esse ensinamento para a nossa vida, a verdade é que o tempo da oportunidade é o presente, é esse momento agora. Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Porque na ótica humana, nós somos inclinados à procrastinação, à protelação. Ser humano é deixar para depois. Por quê? Porque por várias razões, né? Eu trato como psicanalista das causas dos sintomas e falo muito sobre as causas da procrastinação, que são várias. Por exemplo, a pessoa se torna procrastinadora porque tem medo do enfrentamento.
A ideia de se aproximar da necessidade de enfrentamento assusta e a pessoa se afasta. Por exemplo, eu procrastinei a cirurgia no ombro por muito tempo. Até que o médico falou, olha, a hora que teu braço parar de se movimentar, aí você vai me procurar. Eu disse, não, vamos fazer antes. Não precisa chegar a esse ponto. Mas o que eu temo? Eu temo a dor. Eu temo a cirurgia em si. No meu caso, eu temi a anestesia geral. E quando eu tive Covid, eu fiz uma luta insana para não ser entubado. Insana. 70 dias em tratamento lúcido, acordado, vendo tudo, vendo gente morrer do meu lado, na minha frente, do outro lado. E aí eu entrei numa crise. Falei, Cristiane, agora eu estou indo me submeter a uma anestesia geral e a uma intubação. Minha cabeça entrou em parafuso. Então a ideia de operar para mim era uma coisa assustadora. Mas aí eu fui lá e me submeti. Por quê? Porque se deixasse para depois, não ia me livrar da necessidade, só que podia ser pior. Há pessoas que têm medo do enfrentamento. Pode ser uma conversa difícil. Pode ser uma decisão que corte na carne um problema que está se arrastando. Medo. Uma outra causa da procrastinação é o que eu chamo como psicanalista de fantasia de solução espontânea. Que é aquela pessoa que foi criada num ambiente em que tudo se resolvia sozinho. A criança sai do quarto, chega na cozinha, a mesa do café está posta. Ela volta para o quarto, a cama já está arrumada. Ela volta para a cozinha, a mesa já foi tirada. Ela brinca com os brinquedos no chão, vai no banheiro. Quando ela volta, os brinquedos foram guardados. Ela vai mexer na tarefa dela, a tarefa dela já foi preparada, já está quase feita. Ela tem um problema na escola, a mãe já passou lá e já resolveu com a professora. Como é que essa criança está sendo criada? Com a ideia de que as coisas se resolvem sozinhas. Pensa um menino desse que casa. Primeiro dia casado, ele levanta, vai para a sala, a mulher dele já está lá, tomando um cafezinho que ela passou para ela. Ele fica olhando para ela. Nem bom dia dá. Ela fala, tudo bem, amor? Bom dia. Ele, bom dia. Está tudo bem? Você dormiu bem? Sim. O que foi? O que você está me olhando? Cadê meu Todd? Tem gente do Todd aqui? Tem, sempre tem, sempre tem. Que Todd, meu amor? Que Todd você está falando? Não, o Todd que eu tomo de manhã. Eu não sei que você toma Todd de manhã. Nem tem Todd em casa. Aí ele faz bico. Aí a mulher é bacana, querida, vai lá e compra Todd, faz o Todd. No dia seguinte ele toma e fala assim, não está igual da mamãe. Ó, o divórcio é pecado, mas nesse caso está autorizado, tá, irmã? Fantasia de solução espontânea. A pessoa vive da sensação de que o outro precisa entrar na cena. Tem uma outra causa da procrastinação, só para você entender, que é a autoconfiança. Pessoas que confiam demais em si mesmas são procrastinadoras, porque realmente acreditam que na última hora dão conta. Na última hora eu me viro. Não, depois eu resolvo. Veja, a nossa humanidade nos inclina à procrastinação. Jesus diz, vamos trabalhar enquanto é dia. O dia de salvação é hoje, diz a Bíblia. Não é amanhã. Veja, uma coisa é a disputa entre o passado e o futuro. Outra coisa é a disputa entre o presente e o meu ideal. Que é o que faz com que eu não viva no presente o que sou chamado a viver. O dia de você fazer as pazes com quem você guarda mágoa é hoje. O dia de dizer para a esposa ou para o marido eu te amo é hoje. O dia de dar um abraço no filho e dizer que ele é um orgulho na sua vida e não um erro, como você faz ele pensar, é hoje. Porque amanhã você não sabe. Quando Moisés diz para o faraó, peça para Deus livrar você, e faraó diz, ore você por mim, Moisés diz, eu vou orar por você, o faraó diz, amanhã. Amanhã.
Como assim amanhã? As pragas estão varrendo o Egito está naufragando na sua miséria espiritual, Deus está pesando a mão, e o líder do Egito pede para que se ore por ele amanhã. O dia de mudar é hoje. Nós trabalhamos enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. O tempo da salvação é agora, irmãos. Quantos anos você vai viver frequentando igreja, frequentando cultos e sem permitir que Deus inunde o seu coração com a alegria da salvação, com essa graça que transforma? Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração, como fizeram seus pais em Meribá. É o chamado da palavra para nós hoje. Quem diz amém para isso? E última lição. A última lição sobre a ótica de Jesus. A ótica de Jesus é a ótica da fé e não da incredulidade. Diga fé e incredulidade. Os olhos, o olhar de fé. O apóstolo Paulo brilhantemente diz: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Não é sobre o que os olhos da carne enxergam, é sobre o que os olhos espirituais enxergam. Eu me lembro quando eu era criança, morávamos em São Paulo, meu pai nos levou ao Play Center. Lembra do Play Center? No Play Center havia uma atração chamada Aqualoucos. Tem velho aqui, hein? Pai do céu. Todo mundo falando, é verdade. Os Aqualoucos eram baratos. Pulavam de trampolim, nadavam com os golfinhos. E eu estava ansioso para ver os Aqualoucos. Nós estávamos lá, assistindo a apresentação. De repente, um senhor, grande, forte, ergue no meio de todo mundo e começa a xingar. Esse espetáculo é uma droga. Isso aqui não vale nada. Meu ingresso foi dinheiro jogado fora. E começa a ofender. E eu, criança, fico apavorado. E o meu pai faz assim para mim. E o cara começa a gritar, começa a chegar a segurança. E a gente está muito perto do sujeito. E aí o sujeito não para. E eu falo, pai, vamos embora. O meu pai faz assim, ó. Aí eu começo a ficar cada vez mais apavorado. E aquele cara gritando, e os seguranças vão pegar nele, ele começa a se debater. Aí os caras pulam em cima dele, ele começa a se livrar, ele sai correndo. Eu falo, pai, vamos embora. Meu pai faz assim, ó. Eu falo, gente, meu pai era desse tamaninho, fraquinho. Meu pai não vai me proteger. O cara é enorme. E ele saiu correndo tal, e eu apavorado, quase chorando. Meu pai só pedindo para acalmar. De repente o cara sai correndo, começa a tirar a roupa. Ele está com a roupa dos Aqualoucos, vai no trampolim, pula e faz parte de toda a apresentação. E eu começo a chorar. Nunca passei tanto medo. Aí um dia meu pai falou assim para mim: lembra aquele dia? Você tinha medo, mas eu sabia o que estava acontecendo? É assim. A gente tem medo, mas Deus sabe o que está acontecendo. Um dia o menino de Eliseu estava apavorado porque os exércitos sírios tinham cercado a cidade em que ele estava para matá-lo. O menino de Eliseu falou: Eliseu, nós vamos morrer hoje. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos do menino, para que ele veja. É só um menino. Não tem ideia, ele não tem ideia. E Deus abriu os olhos do menino e ele viu carros de fogo e seus cavaleiros. Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o olhar da fé. Jesus cuspiu no chão, fez um lodinho, tocou nos olhos daquele cego e disse para ele: agora vá lavar-se no tanque de Siloé. Veja, como entender esse movimento de saliva, terra, toque, ter que sair do lugar, ir até outro lugar, um lugar que chama enviado,
que é um símbolo curioso, porque Jesus não nos manda no lugar de recepção, Ele nos chama para o lugar de envio. Tem que ter fé para fazer isso. Você não vai acreditar que vai ver só porque alguém cuspiu no chão e passou barro no seu olho. A não ser que você creia. E o homem foi e voltou vendo. Ele foi e voltou vendo. Irmão, irmã, creia. E um milagre vai acontecer.